Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Embora às vezes nós damos aí uma pausa, né? Sumimos um pouco, mas nós sempre procuramos buscar em Deus o entendimento para estarmos aqui trazendo uma mensagem, né? Que visa compartilhar com as pessoas o propósito desse canal. Qual é o nosso propósito? É alertar as pessoas a respeito do que vai acontecer neste mundo. As profecias, né, da Bíblia, digo as profecias do Novo Testamento, né, a razão por que Deus enviou o seu Filho a este mundo, ele deixou bem claro em João 3,16. É certo que João 3,16, Deus deixa bem claro qual é a definição de Ele ter enviado o seu Filho a este mundo. Quando Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho aqui a Bíblia aberta, até no livro de 1 João, né, capítulo 3, versículo 7, que diz: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é justo, Jesus é justo. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Qual foi a obra do diabo? Você veja que lá no início da criação do mundo, né, o diabo, ele enganou lá a mulher, que por sua vez induziu o homem a fazer aquilo que Deus disse que não era para eles fazer. Porque o diabo, ele peca desde o início. Por que que ele saiu da sua glória? Porque ele saiu do seu original, que era um anjo de luz, e passou a ser trevas? Porque ele pecou contra Deus. E ele, uma vez pecando contra Deus, o que ele fez? Ele fez com que a criatura de Deus, aquele que foi formado à imagem e semelhança de Deus, viesse a cair também, viesse a pecar, porque ele queria formar filhos para ele também. Você veja que até os dias atuais, você veja que o diabo em tudo ele inveja a Deus. Ele queria o lugar de Deus, por isso que ele foi expulso. Ensoberbeceu o seu coração, por isso que ele foi expulso. Então, quando ele... Eu fico aqui fazendo uma dramaturgia, né? Eu fico aqui fazendo uma dramaturgia e eu imaginando como que o diabo estava ali presenciando tudo aquilo, né? Quando Deus estava formando. Quando Deus formou, né, a terra, Deus disse haja luz, houve luz. Eu não sei se a queda de Satanás foi depois que Deus formou o mundo ou se foi antes, né? Eu não sei, mas ainda que a queda dele tenha sido antes ou depois, eu fico imaginando ele ali, vendo Deus dizendo: haja isso, haja aquilo outro, né? Quando Deus tomou a decisão lá de dizer para o seu filho Jesus, né? Que os dois estavam lá, no princípio era o verbo, Jesus já estava com Deus lá no início. Quando Deus olhou para Jesus e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E o diabo, né? Se ele era diabo, se era Lucifer, não sei. E ele ali presenciando o homem sendo tomado do pó da terra e sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe a grandiosidade disso?
Tem pessoas que querem se parecer com um jogador e corta o cabelo igual ele, quer usar roupa igual ele, faz lá imitação igual ele, é fã de um cantor e se transfigura, né? Se configura igual aquele cantor, se configura igual aquele artista, igual aquela personalidade. Agora, você veja, né, ter essa consciência que eu sou formado à imagem e semelhança daquele que formou o sol, que criou o sol, que criou as estrelas, que fez os mares, aquele que a Bíblia diz que ele toma os oceanos na palma da sua mão, que ele mede os céus à palma. Eu sou a imagem e semelhança dele e ele me deu o privilégio de ser chamado de filho. O seu filho desceu aqui e disse para mim, olha, quando vocês orar, vocês orem, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Então, o diabo, ele quis fazer para ele filhos. Por isso que a Bíblia diz aqui, no livro de 1 João, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quer dizer, existe filho de Deus, mas também existe filho do maligno. Existem os filhos do maligno. Existe nesse mundo os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que fazem praticar justiça. O que é eu praticar justiça? É exatamente eu seguir o que está escrito aqui na palavra de Deus. Cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra, aceitar o seu Filho Jesus como Salvador, viver abandonado nesse mundo. Aí a Bíblia diz aqui, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que não pratica a justiça não procede, aí diz aqui, ó, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, quer dizer, a presença de Deus, o Espírito Santo. Não existe outro que possa nos levar a nascer de Deus se não for o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador que regenera em nós o novo nascimento. Por isso a Bíblia diz, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Por quê? Ele recebe o Espírito Santo. Por que ele recebe o Espírito Santo? Porque ele se arrependeu dos seus pecados, né? Se arrependeu dos seus pecados, então ele nasceu da água, quer dizer, a Bíblia diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele foi lá nas águas, sepultou aquela velha criatura, nasceu das águas para poder nascer de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que o cristão, evangélico, crente, sei lá o que eu tenho que falar, entendeu? Sei lá, o servo de Deus, vou dizer, o servo de Deus, ele tem que receber o Espírito Santo, que é a divina semente em nós. Que é a divina semente em nós. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se eu sou nascido de Deus, eu não vivo pecando. É como tem uma música aí que fala, é ditado, o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Né? Desculpa aí quem se chama Raimundo. Então, o que acontece? Quem é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando. Mas o que mais nós vemos o quê? São pessoas que se dizem crente, cristã, evangélica, pecando. Envolvida com os carnavais da vida e levando muitas das vezes essas coisas para dentro da igreja. Nós estamos um mês aí, vivendo um mês dessas festas juninas, né? Dessas festas aí. Quantos são os crentes que estão envolvidos com isso aí? São festas pagãs. São festas pagãs vinculadas a um santo. Mas fica o crente lá envolvido com essas coisas, querendo imitar essas coisas, levando essas coisas para dentro de igreja. Igreja com bandeirinha, igreja com fogueira, igreja também seguindo. Não é isso que o diabo faz? Não é isso que o diabo tenta imitar Deus em tudo? Até hoje, né, nesses lugares aí que tem por aí, ele continua fazendo os sacrifícios de animais, isso quando não de pessoas.
Então a igreja de Jesus, ela não tem que ter concessão com esse mundo. O lugar sagrado, a igreja de Jesus não tem que ter concessão com esse mundo. Veja o que Jesus disse quando ele entrou lá no templo: não fazei da casa do meu pai bagunça. Consagrado, santo, significa separado, meus irmãos. Nós estamos separados desse mundo. Aí ele diz aqui, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele, né, que não ama o seu irmão. Lá no capítulo 2, versículo 15, diz: não se deve amar o mundo. Então o propósito do nosso canal é alertar as pessoas a respeito da sua salvação, a respeito do que vai acontecer nesse mundo, porque você pode ter certeza, esse mundo vai ter um fim. É bíblico, é profecia. Por isso que Jesus enviou a oportunidade no seu Filho Jesus para que as pessoas sejam salvas. E olha que essa promessa de salvação não era nem para ter chegado até nós, porque nós somos tidos como gentios, estranhos. Era só para o povo dele, da descendência de Abraão. Mas Deus abriu a porta. Ele nos abriu a porta para que isso chegasse até nós, para que nós pudéssemos abraçar essa oportunidade de sermos salvos, de um dia estar com Ele no reino dele, de um dia usufruir do novo céu e da nova terra que vai se estabelecer nesse mundo. Que vai se estabelecer neste mundo. Joel, qual o dia que Jesus vai voltar? Me diz aí, porque eu estou ouvindo essa conversa que Jesus vai voltar, não é de hoje. Tá bom, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o dia que você vai morrer? Se você me responder qual o dia que você vai morrer, talvez eu te responda qual o dia que Jesus vai voltar. Ah, eu não sei, então também eu não sei. Porque nós temos que estar preparados para o encontro dele, porque não é porque eu vou morrer que eu estou fora do pacote da salvação, ao contrário, eu garanti a minha salvação. O servo de Deus, quando ele morre, pronto, ele ganhou o green, né? Quantas pessoas vivem brigando aí para ter o green, que é o visa, né? Para entrar nos Estados Unidos, entrar em alguns países aí. Quantas pessoas que querem ter o permit work, né? Que é a permissão para trabalhar em alguns países. Quando a pessoa ela é serva de Deus e ela morre, pronto, ela é residente. Passou a ser residente. Oficialmente. Porque residente do reino dos céus, nós já passamos a ser desde o momento que nós recebemos Jesus e recebemos o reino dele dentro de nós. Eu já sou residente do reino dos céus. Eu já sou residente do reino dos céus. Eu aceitei Jesus, então o reino dele já está dentro de mim. E é eu que conservo ele dentro de mim. Ninguém pode tirar. Então, meus irmãos, o meu apelo que eu faço é que você aceite Jesus como seu Salvador. É que você se fortaleça na força do poder dele, que é o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um dia, eu estava ali no quarto agora orando ao meu Senhor, buscando o Espírito Santo, falando com Deus. Temos problemas, mas nós temos aquele que nos faz mais do que vencedores, que é Jesus. Nós vivemos um dia que nós precisamos buscar a Deus muito mais do que nós buscávamos antes, nos revestir da armadura de Deus. Nós vivemos dias em que o mundo está cada vez mais perdido, está cada vez mais se aprofundando. O ministério da iniquidade opera nesse mundo, preparando o caminho do anticristo. Preparando o caminho do anticristo. Ele já está neste mundo. Ele já está neste mundo. Então nós precisamos estar preparados para o grande evento que vai selar a nossa salvação, que é o arrebatamento da igreja. Tá certo? Porque eu digo para você uma coisa, meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.